Vascaína, quem tá falando com vocês é o Mano JV, porque esse vídeo aqui vai ser lançado na terça-feira, no dia 31, último dia de 2019. Então eu fiz esse vídeo aqui, retrospectiva de 2019, o que aconteceu, mano, porque é engraçado. As coisas que aconteceu no Vasco, né, que é impressionante, mano. É impressionante tudo que aconteceu no Vasco. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho naquele pique, quem que te gira, claro. E vamos aí falar de Vasco, retrospectiva de 2019. Começa aqui falando do mês de 2018, que é o mês de dezembro, né? Cara, o mês de dezembro de 2018 foi um mês onde o Vasco contratou em torno de 11 jogadores. Danilo Barcelos, Ribamar, vocês conhecem, entre outros nomes que eu não preciso falar para vocês. Com isso, o Vasco já tinha um elenco fechado para o ano de 2019 para a disputa do Carioca, do Brasileiro e da Copa do Brasil. Primeiro jogo do Vasco no ano de 2019 foi contra o Madureira, meu irmão, que foi lá no Estádio dos Cara, né, que nem sei mais qual é o nome do Estádio dos Cara, mano. Tô zoando, né? Esqueci o nome dos Estádio dos Cara lá, antigão, velho, né? O Vasco fez o gol com o Thiago Galhardo. Gol do Vasco! Aos 68 minutos do segundo tempo, só para vocês saberem. E, cara, nesse jogo foi um jogo doido, porque o Madureira perturbou muito o Vasco, quase fez gol, tá bom, no Vasco. Teve um ponta lá, eu esqueci o nome do ponta dos caras, colocou uma bola no travessão, tá bom? E, ó, o sol do inferno, ó, conseguiu do Vasco naquela cobertura ali do estádio, ali do Madureira, o sol do inferno, valeu? Então, assim, foi complicado, mas conseguimos sair com a vitória. E outra coisa, gramado muito ruim no estádio do Madureira, tem que ter uma reforma, né, Madu? Né, Mac? Pô, eu que jogo no Mac, tem que ter uma reforma. Pô, nome de Jesus. Outra coisa também que aconteceu foi o seguinte: Vasco depois disso foi a São Januário, voltar a São Januário. O Vasco voltou a São Januário e goleou o Volta Redonda por 5-2. Isso mesmo, mano. Tendo gol de falta, depois de em torno de 2 anos, o Vasco volta a marcar gol de falta com Danilo Barcelos, Tango Maestro, e a torcida caindo nas graças do lateral, babando o ovo dele. e como sempre, né, elogiando o cara pra depois vir, né, perturbar o cara. Depois o Vasco, galera, foi enfrentar o Americano, mano, que foi também em São Januário, e foi um jogo muito difícil mesmo, na moral. Foi um jogo muito complicado. Esse jogo aí contra o Americano, o Vasco ganhou só de 1-0. A torcida ficou bolada. Depois o Vasco pegou a Portuguesa e ganhou por 1-0. Aí que vem, o Vasco vai lá e acontece o seguinte: o Vasco ganha do Fluminense por 1-0, né, só para vocês saber, e se classifica para a semifinal da Taça Guanabara. Mas aí que vem uma coisa. Esse é um fato muito impressionante. Mano, Copa do Brasil de 2019, Juazeirense e Vasco. Antes da partida, vocês sabem, tinha, né, vamos dizer, que era rolado uma mala branca, né, eu posso dizer a verdade é essa. Né, os caras estavam gastando o Vasco tudo, conseguindo o Vasco até nas graças daquele atacante Gustavo, né, Gustavo Balotelli. Quem não lembra dele, do Gustavo Balotelli? Quase marcou o gol do Vasco. E, cara, o Vasco, ele se classificou por causa do Ian Sassi, mano. O Ian Sassi classificou o Vasco, né, aos 13, ele fez o gol, né, 1-0, 13 minutos. E depois o Max Lopes de pênalti no último minuto. Eu estava no rádio, eu lembro até hoje, mano. Tinha focado luz aqui em casa, porque tinha acontecido uma enchente aqui na comunidade, na favela. Sou muito engraçado. Não, mano, sou muito engraçado. Sou assim mesmo, galera. Tinha acontecido uma enchente aqui na favela, e ela ficou maluca, vocês sabem, né? Naquele pique. E o que aconteceu, mano? Pênalti pro Vasco.
fiquei doidão, fiquei doido. Como eu fui ver, gol do Vascão, meu irmão, gritei pra caraca, meu irmão. Fiquei suado, meu irmão, fiquei muito suado. E ó, tava muito quente, cara, porque tava sem luz, né, e pô, dava pra ver quase nada, mano, era rádio, então é complicado. Aí vem a semifinal da Taça Guanabara, depois do sufoco na Copa do Brasil, o Vasco ganha de 3-0 do Resende, mano. Nesse dia eu tava no hospital, se eu me engano eu fui ver o meu sobrinho, mano, meu sobrinho nesse dia, se eu me engano, né, tinha passado mal. E outra coisa, eu ia ir nesse jogo, eu só não fui nesse jogo, galera, pelo seguinte motivo, tá bom? Porque tinha falado que havia uma chuvarada e não veio merda nenhuma de chuvarada. A verdade é essa. Foi vir depois, quando foi acabar o jogo. Aí que vem o que acontece, galera. É o seguinte, Vasco enfrenta o Fluminense na final. Quem não lembra? Quem não lembra? Mano, esse dia aí, final, Vasco e Fluminense, antes do jogo, tava vendo lá, mano, torcendo o Vasco, eu malucão, os caras falando em tudo que foi surpreso, que a Young Flu pegou os caras lá em Sampaio, aí deu uma merda. Pô, mano, tu poderia ver na live, tô vendo a live lá na Grana Lisboa, tamo junto, a Grana naquele pique, vascaína ela. Aí eu tava vendo lá os caras falando lá que, pô, quase foi roubado lá em Sampaio, na escação, os caras ganhando Flu, tacou pedra, tacou madeira, mó merda que deu. Aí depois a torcida encheu, bagulho é verdade, que a torcida do Fluminense não foi, né, falaram que não era pra ir, que setor sul, aquela briguinha toda. Começou o primeiro tempo, a torcida do Vasco tava fora do Maracanã, tava lá fora, tinha muito torcedor do Vasco. Mano, 0-0, acaba o primeiro tempo, começa o segundo tempo, meu irmão, do nada. Não, se me engano foi segundo ou primeiro tempo. Abre os portões abertos no Maracanã e a torcida do Vasco começa a entrar, mano. Começa a entrar no Maracanã, muvuca, entra. Teve torcedor que entrou, mano, sem pagar. Não tô de gascação, tô falando sério. Sem pagar, entrou no Maracanã. E quem não lembra do Gordinho jogando água? Pega. Dá não. O Vasco é campeão, né, da Taça Guanabara em cima das Flores. Aí geral se iludiu, né, galera? Geral se iludiu nessa Taça Guanabara. Geral pensou que o Vasco ia ganhar tudo, Carioca, Taça Rio, tudo. Mas nem sempre é mar de flores, mano. No futebol nem sempre é, mano. Depois o Vasco ganhou do Serra na Copa do Brasil, pegou o Botafogo, empatou por 1-1, ganhou do Boa Vista de 2-0, empatou com o Flamengo por 1-1, quem não lembra do gol de pênalti do Maxi Lopes no Maracanã, se não me engano foi no Maraca. Aí que vem, jogo contra o Avaí, né, São Januário, o Vasco ganha por 3-2, mano, no sufoco, esse jogo foi doido. Aí que vem, primeiro jogo que o Vasco perde um ano, Vasco e Cabo Friense, lá, se não me engano, lá na Vitória, lá no Espírito Santo, o Vasco perde por 2-0 para Cabo Friense. E, mano, dá um baque legal no time do Vasco, que começa a decair. Quando perdeu esse jogo para Cabo Friense, o time do Vasco deu um baque legal e começou a perder jogos. Mas, depois disso, ressuscitou e ganhou do Resende, né? Perdeu pro Bangu, em casa. Quem lembra do gol do Marco Júnior no último minuto? Ele, pau! E fez aqui a comemoração. Foi para a semifinal da Taça Rio, ganhou de 1-0 do Bangu. Eu não fui nesse jogo não, tá bom? Né? Aí que vai para a final da Taça Rio, perde para a Mulambada por 3-1 nos pênaltis. 1-1, gol do De Arrascaeta, gol do Reis. Semifinal do Carioca, ganha de 2-1 do Bangu. Eu fui nesse jogo, gravei um vlog aqui. Ganhou gol do Ian Sassi. Depois o Vasco pega o Avaí, ganha lá na ressacada por 1-0, né, um gol doido. Aí que vem, final, o Vasco depois dessa vitória contra o Avaí, toma de 2-0 no Engenhão. Bruno Henrique, fazer o quê? Depois perde para o Santos, lá na Vila, na Copa do Brasil. E depois perde a grande final no Maracanã por 2-0 para a Mulambada novamente. E é mais uma vez vice-campeão. Sacanagem, mano. Aí ganha em São Januário por 2-1. Max Lopes perdeu aquele gol na cara. Aí começa o Brasileiro. Só no Brasileiro, o Vasco toma de 4-1 do Atlético Paranaense. Depois empata com o Atlético Mineiro por 2-1. Empata com o Corinthians por 1-1. Toma de 3-0 do Santos com aquele frango bonito do Sidão. E com a palhaçada que a Globo fez com o Sidão. Depois empata por 1-1 com o Avaí em casa, tomando gol no último minuto do Daniel Amorim.
empata com o Fortaleza fora de casa, perde pro Botafogo no Engenhão, com gol de GS, ganha do Internacional de 2-1 em São Januário, ganha do Ceará por 1-0, com gol do Danilo Barcelos de cabeça. Aí que vem, o Vasco ganha por 2-0 do Rio Branco, né? Ganha de 1-0 do Atlético Goianiense. Que bagulho estranho, o Atlético Goianiense aqui, maluco. Os caras tá doidão. Isso daí, ó, Rio Branco, Atlético Goianiense, galera, foi aquele amistoso, tá bom? Que teve, então colocando aqui. Perde pro Grêmio por 2-1, lá na casa do Grêmio, jogo roubado. Nesse dia eu tava na igreja, eu tinha vindo pelo rádio. Depois eu fui ver os lances. Vasco Fluminense, São Januário, 2-1 Vasco, gol de falta do Bruno César. 1-1 Vasco Palmeiras. Mano, esse jogo foi no dia do meu aniversário, dia 27. Mas quase veio a vitória. 0-0 contra o CSA. Mano, lá no Espírito Santo, sacanagem. Roubado também. Ganhou de 1-0 do Goiás, fora de casa, gol do MJ. Tomou de 4-1. Dá uma lambada, né, no Brasileiro. Se eu não me engano foi... Não, foi... Se eu não me engano foi lá no Mané Garrincha. Depois disso, ganhou de 2-0 do São Paulo em São Januário. Perdeu pro Cruzeiro por 1-0, com gol do Ederson no último minuto. E com aquele pênalti perdido do Iago Pikachu. Depois disso, tomou de 2-0 do Bahia em casa. Muita sacanagem do time, deu muito mole. Aí na última rodada do primeiro turno, o Vasco ganha por 2-1 da Chapecoense com gol do... Hoje tem gol do Ribamar. Aí vai. Acaba primeiro turno e vamos para a especulação. Começa o meio do ano, bagulho é doido, vocês sabem como que é meio do ano no Vasco. Começa a especular o nome de Teixeira, Souza, Germancano, Anangonó. E começa, Vasco perto, né, de fechar com Anangonó. Por pouco, fechou com ele e só não aceitou, porque, meus amigos, ele foi pra China, ó, pelo din-din. Tenta Thiago Marques, ex-atacante, né, de alguns clubes, ex-atacante do futebol chinês, Thiago Marques. Vai lá, não vem pro Vasco. Enganou nós e foi jogar na Ponte Preta. Tenta Germancano, não vem, porque tem contrato até o final do ano. Tenta aquele atacante equatoriano, por alguns aumento salarial, o atacante não vem. Vasco fica sem atacante, né? A verdade é que o Vasco, aquelas Marquinhos e Richard são anunciados pela diretoria do Vasco, né? E é isso. Aí vai, começa o segundo turno. Vasco empata por 1-1 com o Atlético Paranaense. Perde pro Corinthians roubado lá na casa dos caras, né? Ganha do Atlético Mineiro na casa deles. Perde pro Santos em São Januário, vergonha. Empata 0-0 com o Avaí, vergonha. Ganha do Fortaleza em São Januário, eu fui nesse jogo. Né? Ganha do Botafogo por 2-1. Hoje tem gol do Ribamar. Nós pensávamos que as coisas poderiam evoluir. Aí não evoluiu. Ganhou de 1-0 do Inter. Empatou por 1-1 com o Ceará, lá na casa deles, aonde que no meu ver o Vasco foi roubado, sim. Aí começa as derrotas. Toma de 3-1 do Grêmio. Olha o Everton, Cebolinha, golaço! Gol do Everton! Golaço do Cebolinha. Depois empata com o Fluminense no Maracanã e quase perde. Perde pro Palmeiras por 2-1 em São Januário. Muita sacanagem. Aí que vem a vitória. Ganha de 3-0 do Ceará. Ganha de 3-0 do CSA lá na casa deles. A torcida ficou doida. Aí que vem o jogo mais louco do Brasil, do mundo. 4-4 em um clássico doido, mano. Com duas torcidas. A torcida do Flamengo encheu o Maracanã. A do Vasco fez só uma parte e calou a boca da, se não me engano, de 65 mil torcedores. E ainda deu empate. E Ribamar fez o gol no último minuto. Depois o Vasco empata por 1-1 com o Goiás. Deu muito mole. Perde pro São Paulo lá no Morumbi. Ganha com o Cruzeiro, decretando o rebaixamento dos caras. Empata com o Bahia, no meu ver, jogo roubado. E no último jogo, empata com a Chapecoense por 1-1. Um jogo que o time do Vasco deu muito mole. Então aí, galera, isso aí, retrospectiva do Vasco é essa, mano. O começo foi mar de flores, a verdade é essa.
E depois veio os baques, depois veio as derrotas do Vasco. Mas assim, no meu ver, não foi um ano maravilhoso não. Acho que não foi um ano maravilhoso pro Vasco não. E nem pra mim, no meu sentido também não foi um ano maravilhoso. Porque foi um ano que teve muitas tragédias, galera. Um ano que eu chorei bastante, um ano que eu fiquei muito triste com coisas acontecendo, vocês sabem o que é, né? Então assim, cara, é complicado isso, mas eu tenho certeza que o ano de 2020 vai ser um grande ano pro Vasco e tem tudo para ser um ano de glórias e vitórias e sem tragédia, se Deus quiser, né? Jesus Cristo que vai abençoar todos nós e vai dar tudo certo no ano de 2020. Amém. Glória, meu irmão. Glória, 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 glória. Amém, amém, meu irmão. Então é isso aí, galera. Retrospectiva do Vasco. Valeu, né? Alguns erros, algumas bobagens que aconteceu do Vascão, fazer o quê? Vitórias e etc. Então tamo junto, aqui é Vasco, para cima deles. Vasco!